pergunta foi essa para o Zubeldia responder dessa forma. Acontece que o São Paulo ganhou ontem de 4-1, mas o tom ali, e até o Zubeldia parecia até irritado com isso, se irritou com isso, o tom era de muita crítica. O time defensivamente não funcionou, com um time mais forte pode sofrer mais, o Rian Francisco não jogou. Era nessa linha o começo da coletiva ontem, e isso incomodou o Zubeldia, porque afinal o São Paulo ganhou por 4-1, Arnaldo. Que porcaria de jogo, né? O São Paulo jogou nada, fala a verdade. O São Paulo jogou bem. E acho que é uma questão do pós-jogo, é que de uma forma ou de outra, foram colocadas nas primeiras perguntas só os aspectos negativos de um jogo que teve muito mais aspectos positivos, ou mais. De um começo de ano que tem muito mais aspectos positivos, né? O tal do quarteto jogou 4 partidas junto. Foi essa a quarta, né? Ele teve a estreia contra o Guarani, que foi a primeira vez que eles se colocaram. Teve o ótimo jogo contra o Corinthians, o jogo ruim contra o Santos, embora até o gol do empate do Santos o São Paulo estivesse jogando bem, e o bom jogo contra o Mirassol. A quantidade de oportunidades que o São Paulo criou contra o Mirassol é absurda. O que esse time tem de vantagem em relação ao do ano passado no aspecto de criação, não tem nem comparação, né? O São Paulo era, os apelidos do ano passado, arame liso, para o São Paulo criar uma oportunidade de gol no time do ano passado era um parto. A vantagem é que o São Paulo não costumava dar muitas oportunidades ao adversário, era a compensação. O time desse ano é diferente até agora. Ele cria 20 vezes mais e se expõe mais. É simples, não é? E os jogos do quarteto mostraram isso. O quarteto e o estadual é um momento de você testar o que você está pensando e ver, contra o Santos na Vila aconteceu isso e tal, contra o Mirassol aconteceu tal. O jogo ontem, o Mirassol poderia ter chegado ao 2-2, sem dúvida. O Yuri Castilho furou na pequena área. Agora, o São Paulo, até sofrer susto do 2-2, poderia estar vencendo por 5-1. Né? A quantidade de gols que o São Paulo perdeu. Tem que ver os dois lados, né? Exato. E a coletiva, ela estava abordando só um lado. E ele, peraí, nós ganhamos de 4 num time que fazia a melhor campanha até então, junto com o Corinthians, que é o melhor ataque do campeonato, que via de 5 consecutivas e que descansou o time para jogar com a gente. E foi tudo ruim? Foi 4-1. Ele falou, foi 4-1 para nós. O que ele falou, os adversários também têm que se preocupar. E tem. Porque o São Paulo tem um repertório diferente hoje. Pergunta para o Ramon Dias se ele não está preocupado de uma forma diferente com o São Paulo. Ou o Abel mesmo, o jogo que vai ter. O time mudou. Agora, ele é mais vulnerável? E já seria com esses 4 jogadores. Sobretudo pelos lados do campo, né? Coisa que o Santos conseguiu aproveitar muito bem. E que vai fazer com que o Zubeldia pense qual é o momento de tirar o quarteto e fazer uma alteração. Por um jogo qualquer. Pode ser o do Palmeiras, por exemplo. O que foi de diferente ontem positivo, e pouca gente também apontou, foi que ele mexeu bem e todo mundo que entrou bem. O que não vinha acontecendo. E aí pode dar a ele mais possibilidades. Quando o Mirassol quase empata aos 15 do segundo tempo, imediatamente, uma bola nas costas do Oscar, pela direita, como o Santos ganhou o jogo, ele imediatamente faz uma troca dupla. Ele tira o Luciano e o Igor Vinícius e coloca o Ferrarese e o Ferreirinha. Ferrarese parece dupla. Aí ele trava os dois lados do Mirassol e o São Paulo janta o Mirassol. Né? Foi 3-1, depois 4-1, poderia ter 5-1, 6-1, porque o Oscar mais livre com o Lucas. E vamos combinar, gente. Ninguém esperava, nem o mais otimista que estava acompanhando o Oscar na China, jogando todos os jogos e tal, que o início dele no futebol brasileiro fosse dessa desenvoltura, né? Porque ele está bem tecnicamente, fisicamente, e com o Lucas eles têm uma sintonia que permite ao São Paulo ser um time muito mais criativo do que no ano passado. Simples. Uma jogada dos dois absurda, não sai o gol, mas é um negócio, né? Bonito, né? De costas, pá.
E aí, é isso, tudo tem dois lados, né? Tudo tem aspectos positivos e aspectos negativos. E aí, cara, eu acho que essa situação, talvez o Zubeldia já tenha ido para a coletiva pensando, cara, nunca vi esse estádio tão vazio. Nunca vi a galera, e isso ia acontecer, né? Vai tirar o Caleri, Rian, mas quem entra é o André Silva, que jogou para Dedé o André Silva ontem. E que ajudou no passado e que na hierarquia tá na frente do Rian, é óbvio que tá. Né? E se o Zubeldia é um técnico fraco e atende a galera, ele perde o André perde o Eric, perde o Ferreirinha, perde o grupo. Né? Agora, o Mancini vive muito isso. O Mancini está vendo um filme que o Palmeiras vive muito mal. O Vessone não vê tanto isso no Corinthians. O Mancini vê muito isso no Palmeiras, que é um comportamento... Agora, o Abel, pelo tempo, pela casca, ele dá a cotovelada. E ele intimida. Então, o cara, para fazer uma pergunta para o Abel, ele pensa 10 vezes. E os caras, o Zubeldia falou, cara, o que é isso? Foi 4-1 para nós. Foi essa a reação. Agora, isso não quer dizer... O trato com a imprensa, o diário, é uma coisa. Isso não quer dizer que ele resolva ou convença quem vai à arquibancada ou não vai e quem está na rede social. Mas me surpreende muito que o São Paulo, do primeiro mês de 2025, tenha jogado muito melhor que o São Paulo do primeiro mês de 2024. Maior. O São Paulo que quebrou o tabu na Neoquímica Arena, o Vessone viu, jogou pouco e quase com um a mais deixou o Corinthians empatar com um monte de garotos. O São Paulo de Belo Horizonte, eu e o Mancini e o Tironi acompanhamos muito bem, jogou para não perder para o Palmeiras, para protelar para os pênaltis. E o São Paulo esse ano já jogou muito bem contra o Corinthians e muito bem contra o Mirassol, que é um time da Série A. Simples. Então tá perfeito. Não tampar a boca do torcedor que vai pedir. Ou do repórter mesmo, né? Não, Deus me livre. Mas eu não consigo alcançar isso. Ontem foi o típico caso. Ia entrar o André Silva, a galera queria o Rian Francisco. Mas quando ele dá as duas cavadas e a virada na final, eu falei, vem o tsunami aí. Esse negócio é meio inevitável. E o gol no profissional no final, ainda contra a Portuguesa. Sim, é inevitável. Com relação às críticas, também não dá para você fazer o quê? As pessoas, muitas pessoas, sobretudo na internet, estavam reclamando. O jogo ficou vivo até, sei lá, 30 do segundo tempo, quando saiu o segundo gol. O terceiro gol, né? Tá, eu vou pegar isso aí para lembrar o seguinte. Este modelo é perigosíssimo nas Copas. Sim. E o São Paulo joga. Exato. Agora, o treinador vai buscar um equilíbrio. É o 7º jogo. 7º de 70. E o 4º, 7. Um time completo. O time principal, digamos. Ok. Então, nem são 7, são 4. 4. Mas aí ele tá dando ritmo para todo mundo, meritocracia para todo mundo, né? Entendam de uma vez por todas, não é possível colocar um garoto da base de cara num time principal sem que esse garoto esteja pronto. Porque se ele, já disse, vou repetir, se ele errar 2, 3 passos, perder um gol cara a cara, talvez ele não volte a jogar mais. Por quê? A personalidade, a mente, ele não está formado. Não está formado. Tira isso da sua cabeça. Tem mais um ponto, entendeu? Né? Rapidinho, Massa, para completar. E a corneta da torcida é feroz. Se o cara joga 2 jogos e não joga nada, acabou. Já virou bagre. Acabou. Então, assim, uma coisa é você chamar o André de bagre, o Caleri tá aí empacado, enferrujado, não faz gol. O Caleri mesmo, para suportar, é difícil. O cara sofre, né? Então, assim, não peguem o exemplo da exceção para confirmar a regra. Perfeito. Porque se não tiver cuidado com o jogador da base, ele morre. Não a vida, mas o futebol dele. Talvez ele vá melhorar com 23, 24 anos. Sabe? Cara, isso é estudo. Isso é... Quando você pega categorias de base, não só a tua, pega e faz uma análise de 7, 8 clubes... Você vai perceber que existe uma quantidade absurda de jogadores que não são aproveitados naquele time, naquele clube. E que mais pra frente amadurecem e voltam caríssimos. E que vão pra fora, ou vão pra outro clube, ou pra outro estado.
e que demandam adaptação. É só você pegar o time Cara. campeão de São Paulo da Copinha daqui 5 anos, 3 talvez, vai Não, vingar. você pega Daqui, o Matheus... 3, se muito. Vocês ouviram a declaração do Matheus Pereira? Foi absurdamente impactante. Que ele estava com problema, com dificuldade na vida, e aí o treinador, que foi do Botafogo, cabelinho branco, como que é o nome dele? Luiz Castro. Ele caiu, foi emprestado para um time pequeno de Portugal, e o Luiz Castro conseguiu resgatar o cara. O cara tá com depressão, triste, né? O gatilho para usar, né? Substâncias. Gente, os jogadores são como nós somos. Então, se você pega um garoto desse, com um estádio com 30 mil pessoas, coisa que ele raramente viu durante a base, e vai num jogo e toma uma entrada dura, levanta, na segunda ele perde o gol, na terceira ele chuta a bola na trave sem goleiro ou fura, acabou a carreira dele. É isso que vocês querem? O treinador tem que medir tudo isso. E outra, lá, River Plate São Paulo, semifinal de Libertadores. Quem vai segurar a bronca lá no Monumental? É o Rian ou é o André? Aqui, ó, no peito, na força, que muitas vezes precisa. Agora, se o Rian for colocado aos poucos e for ganhando confiança, sai o Caleri, entra o Rian. Pronto. Está resolvido, desde que ele esteja formado. Esta avaliação, quem faz é quem convive com ele todo dia. Cara, convive com ele todo dia. O que aconteceu com o Hendrick no Palmeiras? Pintou bem, Campeonato Paulista titular, fez gol na final, estava voando. Depois, passarinhou. Levaram ele para Fortaleza, você não vai jogar. E aí ele já estava recuperado, e aí o Abel cometeu um excesso de zelo, que foi quando o Dudu se machucou, não colocar o Hendrick lá contra o Boca, na Bombonera. Como é que fala? Bombonera. E depois na volta, o Palmeiras jogou 4 tempos com o Boca, só um jogou pra caramba, fez gol, por quê? Tava em campo o Hendrick, o Luiz Guilherme. O Abel aprendeu com isso? Aprendeu. O Palmeiras foi campeão brasileiro contra o Cruzeiro em Minas e o Estevão tava no time. No mesmo, ele antecipou o Estevão, mas que também já anunciava ser um diferente. Sim, você entende, mas claro. Já entrou no jogo sem pressão, claro. Ali o empate era campeão, no outro jogo ele jogou e foi ganhando cancha, gente. Então, os seres humanos são diferentes. Eu sou diferente do Versa, que é diferente do Arnaldo, que é diferente do Tirone, assim como vocês são diferentes. Não dá para você pegar um menino talentoso, colocar 2 talentosos, um do lado do outro e ver. Põe lá. Veja o que aconteceu com o Verón. Patrick de Paula, cara. O Patrick de Paula tem futebol para ser titular de qualquer clube grande europeu. Vocês viram o que aconteceu com ele. Eu sou testemunha disso. Eu fui assistir um jogo Fluminense-Palmeiras no Maracanã, na torcida adversária, que é uma experiência terrível. Atrás de você fica um cara com uma pistola, uma carabina desse tamanho, quase que dá medo. E à minha frente estava a família inteira do Patrick de Paula. Todo mundo vestindo a camisa do PK. É inevitável, você está vendo o jogo, você ouve as conversas. Dinheiro. A casa, ele comprou a casa, isso aqui. Cara, isso de uma hora para outra é como se você que está aí almoçando, né, comendo um bifinho, de uma hora para outra você sai na rua, a vida se transforma. Entendeu? Você vai melhorar a sua vida 1 milhão de vezes por cento, tudo vai continuar igual? Claro que não. Se você não tiver cabeça, vai família, vai esposa e marido, vai tudo pra casa do Beléu. Calma, gente. Olha aqui o Arthur Ney. Então tá aí, né, galera? Ótimo jogo do São Paulo ontem aí, né? Ganhou de um time da Série A, do Mirassol, que faz um ótimo Paulistão. Então essa vitória aqui tem muito valor, 4-1. Mas que deu muito espaço, mas o quarteto, é como eu falo, na frente, não tem o que falar. Eles decidem mesmo, né? Agora, na marcação, cara, esse time, eu não sei como é que o Zubeldia vai fazer pra organizar esse time não, pessoal.
Então vamos prestar atenção, ficar de olho aí, para ver como é que vai ser, se ele vai fazer alguma formatação atrás, né? Porque dá muito espaço. Da mesma forma que a gente cria muito, a gente se expõe muito. Né? Mas comenta aí o que você achou do jogo aí. Ótimo jogo do São Paulo e do seu grupo, praticamente já classificado para a próxima fase. Comenta aí a opinião de vocês aí todos. Esquece na Band Esporte, liga na descrição. E o Rian Francisco, era para ter entrado ou não? Comenta aí. Valeu? É nóis!